Ezequiel fica logo após o livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 11 e o versículo de número 23. Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 23. Se os irmãos que já acharam, vê que alguém está tendo dificuldade de achar, junto seu irmão do lado para que possamos fazer a leitura. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Quantos dizem amém? Amém. Amados irmãos, conhecemos parte da trajetória de Ezequiel, a qual a Bíblia fala no capítulo de número 1, que ele era filho de Buzi. Quando lemos a Bíblia Sagrada no capítulo 1, entendemos que Ezequiel era da linhagem sacerdotal que vivia a serviço do Senhor. E podemos notar que nas aproximidades entre 595, se não me falha a memória, antes de Cristo, Ezequiel ele é levado, sendo exilado para a Babilônia, e ele fica numa distância entre quilômetros da sua terra natal, chamada Jerusalém. Entre as suas trajetórias, quando lemos a história do profeta Ezequiel, a Bíblia deixa bem clara dizendo que a sua residência, onde ele morava, era próxima ao rio Quebar. O rio Quebar era onde estava localizado na Babilônia, onde Ezequiel ele foi levado por prisioneiro, e alguns judeus que estavam presos pelos caldeus e pelo reino de Nabucodonosor moravam próximo de Ezequiel. Em certo episódio, a Bíblia nos diz que quando Ezequiel estava no meio dos cativos, Ezequiel ele sentiu um vento muito forte, e o próprio Ezequiel declarou que esse vento ele vinha do norte, e esse vento era um vento tempestuoso que para Ezequiel poderia ser sinal de chuva. Mas o interessante é que Deus, às vezes, ele trabalha de forma diferente da forma humana. Deus, ele trabalha no percurso contrário à lógica humana. E na lógica humana, Ezequiel poderia pensar que aquele vento era sinal de chuva, pois também aquele vento atraiu uma nuvem para cima de Ezequiel e dos homens que estavam cativos na Babilônia. E Ezequiel acreditava, amados irmãos, que na sua lógica era a chuva. Não entendia ele que aquele vento não era um vento de chuva, não era um vento de tempestade, não era um vento a qual ele estava raciocinando de uma forma, mas era um vento que iria marcar Ezequiel no território onde ele foi levado cativo, onde não queria habitar. Quantos dizem amém? Amém. E enquanto Ezequiel estava ali, a Bíblia nos fala que os céus se abriram. A Bíblia não fala no singular dizendo céu. Entendemos que quando a Bíblia fala que os céus se abriram, entendemos que foi no plural. E pela Bíblia Sagrada nós podemos notar que há mais que o céu, pois o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 12 de 2 Coríntios, ele fala que conheceu alguém que foi até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não pode ser dita. E se abriu o primeiro céu, a qual a atmosfera onde as nuvens, se abriu o segundo, se abriu o terceiro. E na visão celestial, quando se abriu o céu, Ezequiel viu que o céu estava aberto e algo descia como
criaturas que estava envolvida entre 4 rodas que estava cheia de olhos. E essas criaturas elas eram tão rápidas que Ezequiel passou a comparar elas com relâmpagos que acende e apaga. Na sua velocidade, eles estavam em um canto e depois localizados em outro canto, uma rapidez muito grande, amados irmãos. E esses seres, Ezequiel passou a dizer que eles tinham 4 rostos. E esses 4 rostos que Ezequiel fala, era que tinha rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia e rosto de boi. Só que Ezequiel não sabia qual era o nome a qual ele não saberia afirmar desses 4 seres viventes. E a Bíblia diz que depois dessa visão que Ezequiel, ele vê os 4 seres viventes, ele vê algo lá em cima dos 4 seres viventes, que havia como se fosse uma semelhança de trono em forma de safira, e na semelhança de trono ele viu como se fosse um que parecia de um homem que era todo de fogo. E vendo ele, aquele homem todo de fogo, Ezequiel ele escutou uma voz que vinha de lá de cima, daquele trono de safira que falava com ele. E escutando aquela voz, Ezequiel ele passa a perder as forças, ele passa a cair prostrado. Mas só que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor levantava Ezequiel. E quando o Espírito do Senhor levantava Ezequiel, era como se Deus estivesse dizendo assim: a visão te deixou caído, a visão te deixou perdendo as estruturas corporais, mas o meu Espírito vai falar contigo para te levantar e para te preparar para uma notícia que nem tu sabe. Essa notícia vai abrir o leque da revelação, Ezequiel. Essa visão também, essa voz vai te revelar coisas ocultas que tu não sabe. Vai revelar a causa de o teu povo estar aí na Babilônia. Vai revelar coisas que vão te deixar espantado, mas também vão te alertar de muitas coisas. E quando Ezequiel ele viu aquela visão, Ezequiel escutou a voz, e a voz mandou ele comer um bolo, e ele comeu aquele bolo que a Bíblia diz que no seu ventre se fez doce, com mel ao seu paladar, ao seu sabor. E entendemos que Deus falava com Ezequiel, e na trajetória de Ezequiel, amados irmãos, podemos notar que a Bíblia diz no capítulo de número 3, que Ezequiel ele ficou pasmado por causa do que ele ouviu, por causa do que ele ouviu. E a Bíblia também nos diz, amados irmãos, que durante 7 dias Ezequiel ele ficou pasmado diante do povo, e aquele pasmo diante do povo fez notar que Ezequiel estava diferente, notando que ele teve uma reação de espanto, amados irmãos, ao ponto de Ezequiel não poder se controlar. E Deus ele vai esperar, mas sim, Deus ele vai esperar 7 dias para depois mostrar para Ezequiel outras coisas, mas Deus estava esperando os 7 dias passarem para revelar algo a Ezequiel, porque se revelasse a Ezequiel no momento que os 7 dias não tivessem passado, Ezequiel não ia ter estrutura para ver outras coisas, Ezequiel não ia estar preparado para receber outras mensagens a qual o céu ele preparou para Ezequiel. E Deus vai esperar justamente 7 dias, Pai. Deus vai esperar 7 dias para Ezequiel descansar. Era como se Deus estivesse dizendo assim: primeiro eu vou esperar você passar na fase de descanso, para depois eu te avançar na segunda fase. Você crê nessa palavra? O céu está te dizendo: eu vou esperar você passar na fase de descanso, para depois eu te mostrar coisas, para você avançar para a segunda fase que eu preparei para ti, Ezequiel. Não sei se você entendeu, mas levanta a tua mão aí para pregar o teu coração.
que você viu de espanto no teu semblante por causa do que tu viu e ouviu, vai servir como alavanca para ser despertador do povo de Judá. O semblante de espanto para tu tem trazido dores. O que tu veio, o que tu ouviu, te deixou espantado e espantado. Mas o teu semblante de espanto, o teu semblante de medo, porque às vezes eu te mostro coisas que te causam medo, que tu me faz interrogações e tu quer explicações. Mas eu digo assim para o teu coração, Ezequiel: o teu semblante de espanto vai ser sinal para quem está ao teu redor. E mesmo tu estando cativo no meio do povo que está exilado, eu ainda te faço que você se destacar no meio do prisioneiro. Porque o que te deixou pasmado e pasmada no meio dos presos vai ser um sinal de alerta para levantar quem está ao teu redor. Enquanto Ezequiel estava ali, a Bíblia diz no capítulo de número 8 que o povo vinha agora consultar Ezequiel. Ezequiel agora estava sendo um consultório de Deus numa terra de cativeiro. Diga assim para o seu irmão: consultório de Deus. Consultório de Deus. Numa terra de cativeiro. Uma terra de cativeiro. E Ezequiel não sabia que era querubins. Ele já sabia o histórico de querubins, pois a primeira lição que a Bíblia Sagrada faz sobre os querubins é lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24, a qual a Bíblia fala que o Senhor pôs querubins no caminho do jardim do Éden para guardar a árvore da vida. Ezequiel sabia que estava escrito no livro do Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 18 ao 20, a qual Deus deu uma ordenança para Moisés construir querubins de ouro e estava por cima do propiciatório da Arca da Aliança. Ezequiel sabia que estava escrito no livro de Números, capítulo de número 7, versículo de número 89, que Deus tinha dito a Moisés que quando ele entrasse no tabernáculo, Deus iria falar com Moisés no meio dos querubins. Ou seja, Ezequiel sabia que Deus no meio da Shekinah falava com Moisés. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas a visão dos querubins, Deus mostrou de uma forma diferenciada para ele. E no capítulo de número 10 ele passou a ver. E ele disse: eu vi os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Mas agora ele viu os animais dentro do templo, aonde Nabucodonosor entrou e saqueou tudo e levou os utensílios da casa de Deus. E quando Ezequiel viu, amados irmãos, Ezequiel não sabia a identidade dos querubins. E aqueles querubins, eles tinham 4 rostos, a qual estava revelando uma forma simbólica, que a águia é o líder entre os pássaros, o leão é o rei da selva, o boi é o mais forte entre os animais domésticos, e o homem é algo que tem um raciocínio. Ele não estava entendendo, mas Deus estava revelando de forma simbólica um potencial dos seres angelicais que eram os querubins. Potencial, força, agilidade e determinação havia no potencial. Interessante é que havia 4 rodas, que o próprio Ezequiel disse que essas rodas lhe metiam medo porque eram cheias de olhos. E aquelas rodas representavam a onipotência de Deus que vê todas as coisas. Aquelas rodas ali me faz lembrar o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo
de número 3, que fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Ele está contemplando os bons e também os maus. E enquanto Ezequiel viu aquela visão, no capítulo de número 10, a Bíblia fala que o Senhor falou para um homem vestido de linho e disse assim: mete a mão dentre os querubins e tira brasas dentre eles. E aquelas brasas ali, o Senhor mandou um homem vestido de linho jogar na cidade para purificar Jerusalém, para purificar a terra de Ezequiel. Mesmo estando longe, mas o Senhor estava dizendo: eu estou mostrando a ti, Ezequiel, uma visão futura a respeito da tua terra que foi corrompida. Eu estou te mostrando que eu vou dar jeito àquilo que Nabucodonosor saqueou e fez uma matança. E quando Ezequiel ele viu a visão e escutou o Senhor para o homem vestido de linho colocar a mão nos querubins e tirar a brasa, aí Ezequiel passou a dizer: agora eu fiquei sabendo que eram querubins. Demorou anos para o Senhor revelar a identidade dos seres angelicais. Ele só conhecia por 4 animais, mas ele soube que a semelhança da glória do unigênito desceu para baixo onde ele estava localizado, e também levou ele em visão a Jerusalém. Ele levou ele às alturas e mostrou a ele, Ezequiel: esses 4 seres viventes são os querubins que me prestam reverência. Eles cuidam da minha santidade. Glória, aleluia. Eles reverenciam o meu poder. Tu não está entendendo não, Ezequiel, que aquele vento que tu pensava que era um vento de chuva ou vento de tempestade, era um vento de revelação para te mostrar coisas ocultas. Eu estou te mostrando coisas celestiais. Eu estou te dando privilégio na Babilônia para te destacar através da visão. Eu vou te causar medo através da visão, mas também vou te dar revelação. O meu espírito vai te elevar entre as alturas da atmosfera. E quando o meu espírito te subir para a terra, eu vou te levar para dar um passeio em Jerusalém. Tu vai me enxergar como carruagem no ar. Porque essas rodas cheias de olhos são as rodas que os meus querubins controlam ela de um lado para o outro. Eles são a minha carruagem celestial, Ezequiel. Eu estou descendo na carruagem celeste para te mostrar o futuro da terra que tu habitas. Porque há uma saudade no teu coração por Jerusalém. Há um questionamento na tua mente porque a tua terra foi contaminada e tu fosse levado para quebrar onde tu não queria estar. O teu propósito era ser sacerdote, mas no meu currículo celestial eu assinei assim: ele vai ter a função de profeta. E a tua experiência, Ezequiel, vai servir para ser falada, e tu vai profetizar diante do povo rebelde e cativo. Eu vou abrir as cortinas da revelação para você ver coisas surpreendentes. E mostro para ti a localidade onde a minha glória se afastou. E ela se deteu no Monte das Oliveiras, onde está o Oriente de Jerusalém, porque Jerusalém foi contaminado, mas eu encontrei um lugar para a minha glória que está em Jerusalém. E só tu na Babilônia sabe o endereço de onde a minha glória se deteu. Eu revelei o endereço para ti, aonde a minha glória está localizada. Entre um monte muito alto. Porque enquanto
primeira pessoa a eu revelar o endereço da onde a minha glória está localizada foi você. Eu vou te usar para distribuir as minhas mensagens. Vou te usar para dizer aonde é meu endereço. Porque tem localidades na terra que tu habita, que Nabucodonosor domina. Que Nabucodonosor te levou com mão forte. Que tu se esforçasse tanto para ser sacerdote e por não mudar a roupa da chamada. Às vezes eu te mostro coisas que te causam medo na terra. E tu queres ter a explicação do que é que eu estou te mostrando. Mas eu tenho que dizer, eu vou revelar para ti o que é que tu diz. Eu vou revelar os enigmas do céu lá em cima, na atmosfera celestial. Galera que me conduz. Porque eu te mostro que mesmo tu sendo prisioneiro, eu te faço ser destaque no meio de pessoas incorruptas. E as visões que eu te dou, as mensagens que eu te dou, desperta desejo no coração das pessoas para vir te pedir conselho. E alguém na Babilônia fica na tua dependência para escutar a minha voz. Porque sabe que a tua casa é refúgio e consultório divino para liberar e distribuir as minhas mensagens. Porque quando tu paga o alto preço chorando e com medo das coisas que tem te perturbado, tem coisas que tu viste e ouviste que te causaram dores, que te causaram medo, mas o céu está aqui a te dizer: a tua casa não tinha placa de consultório divino, mas o teu semblante está a falar o coração dos presos. Quando alguém vê os teus olhos se abrir, alguém já sabe que é uma mensagem de mim. Quando alguém vê a forma de você bater palma e arredondar as suas mãos, é porque estou eu a te mover nessa dimensão. E por eu te envolver na terra da Babilônia, alguém precisa de ti para liberar e distribuir palavras que eu liberei para ti. E o céu está te dizendo: abra a mão para receber o que eu dispensei para você. Na tua mão eu coloco um cartão, e esse cartão é para você sacar as mensagens e os enigmas que será revelado por mim. E sobre a tua casa alguém chegará lá pedindo socorro e dirá assim: eu quero ouvir Deus falar. Na noite deste dia eu coloco sobre a tua testa uma placa de consultório de Deus. E alguém saberá que alguém ficará na tua dependência para escutar as minhas palavras. Eu vou te usar para alguém te rodear de um canto para o outro. E alguém não vai descansar enquanto sair as minhas palavras da tua boca e vai dizer assim: na casa dela, na casa dele, é um lugar de consultório de Deus. Alguém vai chegar lá correndo com socorro, com a mente lá pra cima, porque eu vou te usar na terra de cadeia.
Porque o céu que desceu da terra da Babilônia com a carruagem celeste desceu aqui no jardim a Deus para desenvolver uma dimensão celeste. E se você está sendo envolvida nessa dimensão celeste, abre a boca para receber esse roubo que desceu, que vai descer nas tuas estranhas, doce como mel, e vai te envolver de uma forma diferente. O céu deve dizer assim: tu vai enxergar onde eu estou localizado, eu estou tirando o meu interesse para tudo tu precisa de mim, é só tu acionar o botão de emergência. Quando tu acionar o botão de emergência, eu vou chegar numa velocidade mais rápida do que som. Vou dispensar para ti as minhas ferramentas. Agora abre as tuas mãos. Só vai sentir quem tiver de mãos abertas. E quem estiver de mãos abertas, abre a boca para receber. O céu está dispensando ferramentas espirituais nas tuas mãos. E as tuas mãos eu vou usar para glória a doença. Eu vou usar para fazer restituição do coração. Eu vou usar para fazer manutenção do corpo de alguém que está pensando que vai morrer. Eu vou usar as tuas mãos para fazer manutenção dos corpos na terra. E alguém vai dizer assim: eu tenho curso de medicina, ainda não passou por curso superior, mas o céu está te dizendo: te prepara, porque na tua mão eu estou colocando ferramentas. Tem bisturi celestial nas tuas mãos. E não te espanta da forma que eu vou te tomar. Porque eu vou tomar os teus dedos para fazer cirurgia de cobras. Fazer cirurgia de corpos. E onde você atira o gatilho do teu dedo, se prepara, porque quando tu atira o gatilho do teu dedo, eu também atiro o gatilho das minhas brasas celestiais para atirar em seta de infarto, para atirar em seta de diabetes, para atirar em seta de osteoporose. Eu vou usar as tuas mãos e essa ferramenta para matar cartilagens novas e ossos que estão quase apodrecidos. Glória a Deus.
perdesse a força das pernas, mas nesta noite